com a grande paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos felizes por mais uma manhã, por mais um momento no qual o Senhor concedeu, porque se estamos aqui reunidos nesta manhã, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Antes de nós conhecermos esse Deus maravilhoso, Ele nos resgatou do lamaçal do pecado, nos pôs firme na palavra do Senhor, e por isso nós somos gratos a Ele, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Vamos fazer uma pequena meditação em Marcos, capítulo 1. Louvado e engrandecido seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos agradecidos por mais este momento. No ano passado nós não pudemos estar aqui, mas esse ano o Senhor nos permitiu. Tudo é permissão dEle. Todas as coisas é permissão do Senhor. Se nós não viemos foi porque Ele não permitiu, né? Hoje estamos aqui para a honra e glória do nome dEle, louvando, exaltando e engrandecendo o Senhor. Marcos, capítulo 1, vamos ler o versículo 16 até o 18. Marcos capítulo 1, versículo 16, 17 e 18. Uma pequena meditação na palavra do Senhor. Todos nós somos bem conhecidos da palavra, né? Temos ela como base de vida, lendo e meditando todos os dias. Amém? Amém. Diz assim: e andando junto ao mar na Galileia, viu Simão e André e seu irmão que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhe: vinde após mim, e eu o farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, seguiram-o. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amados, fazendo o que nos é costume, como nós temos visto em algumas videoconferências, nós vimos na outra videoconferência da quinta-feira passada que passou, se não me engano, foi examinar as Escrituras, né? Examinar a palavra do Senhor, cuidar de ter nela palavras de vida eterna. Fazendo esse uso, nós examinamos aqui nesse texto algo de muito interessante. Louvado seja o nome do Senhor. Meditando aqui, eu tive uma curiosidade, aleluia, sobre o que Jesus falou para os discípulos. Nós vemos muito bem que aqui era Jesus fazendo a escolha dos seus discípulos, né, que iam junto com ele fazer a obra. E o que nos tem curiosidade aqui? Ele escolheu primeiro quem? Pescadores, né? Pescadores. Só que ele aqui falou que ele ia transformar esses pescadores de peixe em pescadores de homens, né? Aparentemente a gente imagina, como assim pescar homens? Né? Sabemos que Jesus, quando ele veio na terra, ele veio cumprir a lei. Como ele foi tentado em Mateus capítulo 4, ele usou o quê? Usou a lei, né? Usou a palavra da antiga aliança. Louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui, amada igreja, não foi diferente. Aí você me pergunta, aonde, irmão, que está falando aqui sobre a lei? Vamos lá, da antiga aliança. Quando Jesus disse assim, ó, e Jesus disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus é um que transforma qualquer coisa de um jeito, passa a ser de outro. Vamos ver isso, essa transformação, o que Jesus falou, ele não falou isso em vão. Ele tirou isso de onde? Lá de Gênesis. Gênesis capítulo 48, no versículo 1. Vamos lá? Vamos fazer uma breve passeada lá em Gênesis capítulo 48. Vamos ver que peixe é esse que Jesus falou que os discípulos iam pescar. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Gênesis 48. Onde eu falei? Gênesis 48, 16. Gênesis 48, versículo 16. Diz assim, ó. Todos acharam? Amém. Diz assim na palavra, olha.
O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Louvado seja Deus. Que maravilha, amados. Peixes no meio da terra. Quem é esse peixe no meio da terra? Geralmente o peixe está onde? Na água, nos mares, nos rios, não é isso? O peixe não está nem aí? Aqui está falando que os peixes estão no meio da terra. Então que peixes são esses, amada igreja? São pessoas que ainda não conhecem a Cristo, né? São pessoas que não têm um contato com o Senhor. Então Jesus convoca aqui os seus discípulos para serem pescadores desses peixes que estão espalhados no meio da terra. Assim, louvado seja o nome do nosso Deus. E como foi uma promessa feita e os discípulos receberam essa promessa, cumpriu-se em partes em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos dar mais um pulinho na frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos acompanhar. Aleluia, Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41. Louvado seja o Senhor. E diz assim, ó: de sorte que foram batizados todos que de bom grado receberam a sua palavra. E daquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aleluia. Aqui foi uma pregação de Pedro, foi uma pregação dos apóstolos que receberam aquela promessa de serem pescadores de almas. E aqui foram quase 3.000 almas resgatadas. Foi quase 3.000 almas pescadas por eles. Amado, e com tudo isso, o que nós tiramos para os nossos dias de hoje? Para nós, o que tiramos para nós? Aqui foi para os discípulos, aqui são para nós. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é como uma rede lançada. Então nós somos os pescadores, nós temos que lançar a rede. A rede é o quê? É a palavra do Senhor. Ela tem que ser lançada para ser resgatada todo tipo de peixe. A Bíblia diz isso, que todos vêm. Na hora, vai fazer a seleção. No último dia, na vida de Cristo, vai acontecer isso. Vai ser selecionado os bons. É assim que a Bíblia diz, né? Os bons para um lado e os que não são bons vão para outro. Infelizmente, amados, você que ainda não é convertido, você que ainda não conhece a Cristo, vai ser assim. Não é para te assustar, não é para te amedrontar, mas é para você reconhecer, saber que a palavra de Deus, ela está sendo lançada. Ela é para quê? Para nos consertar do nosso erro. Quantas das vezes, como na oração do pastor falou, quantas das vezes nós somos desobedientes, mesmo, amada igreja, nós conhecendo essa palavra, pelo o hábito de nós sermos humanos, muitas das vezes nós queremos fugir dessa linha, nós queremos fugir da palavra, mas como nós temos temor a Deus, conhecemos a palavra, nós sabemos que aquilo que nós vamos fazer não é certo, e o Senhor nos corrige, o Senhor nos cobra. Muitas das vezes eu tenho falado com alguns colegas de trabalho meu, a gente pode até querer fazer algo que não é certo, mas pode ter certeza que o Senhor vai puxar a orelha. O Senhor vai nos cobrar. Muitas das vezes nós passamos por algum perrengue, é por temor de dizer, nossa, sabemos que não é por aquele caminho, é por esse, é pela palavra, mas por nós sermos humanos, nós temos essa tendência de errar, de sair o caminho errado, porque geralmente o caminho errado é o caminho largo é bom, é fácil de andar nele, mas ele não conduz ao local bom. O caminho largo, ele leva a um local perigoso, a um local que não é agradável no final dele. Por isso a gente sempre tem conversado, irmão, tem muita luta? É bom que tenha muita luta. Tem perseguição? A Bíblia diz que nós seremos perseguidos. Se isso não acontecer no meio da igreja, está errado. Está errado, nós não estamos indo no caminho certo. Por isso precisamos estar sempre firme nesta palavra. E o Senhor Jesus, que transformou aqueles pescadores em pescadores de almas, assim Ele fez conosco. Antes éramos peixe, hoje nós somos pescadores. E a nossa missão é pescar, jogar a rede, jogar a palavra, lançar, cumprir essa missão. Que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, ajudando a realizar essa obra. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.
por tudo, por mais esta oportunidade. Amém? Jesus. Gostaria de pedir aos irmãos para abrir nossas Bíblias agora em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, irmãos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Amém. Assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigo de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Irmãos, posso sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, essa manhã, nessa reunião em que estamos reunidos aqui em nome do Senhor Jesus, não poderia deixar, irmãos, de falar da essência do Evangelho de Cristo. Que a essência do Evangelho de Cristo, irmãos, é o amor de Deus. É o amor de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor Jesus, no versículo 6, a palavra fala que ele morreu. Mesmo nós estando ainda fraco, ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Ele morreu, meus irmãos, por aqueles que, ainda que cometiam pecados, ou aqueles que ainda estão na prática do pecado. Ele morreu por esses também. E esse Deus que é amor, irmãos, ele prova o seu amor, que diz no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém. Meus amados irmãos, nós falamos do Deus que é amor. Naquele Deus, irmãos, que mesmo conhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, mesmo nós um dia, estando, irmãos, perdidos em nós mesmos, fazendo a vontade da nossa carne, ele se entregou, irmãos. Ele morreu para buscar, irmãos, a nos dar uma vida eterna. Nós falamos, irmãos, desse Deus que tem uma graça maravilhosa. Graça essa, irmãos, que ele não quer que nenhum dos homens se percam, mas que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Amém. Esse Evangelho de Deus, irmãos, esse Evangelho que fala desse Deus que é amor, ele faz um convite a cada um de nós que aqui estamos essa manhã, irmãos. Convite esse, irmãos, é de nos arrepender dos nossos pecados e de nos voltarmos para esse Deus que é amor. Amém. Esse Deus, irmãos, que não precisa provar o seu amor, porque o seu amor já foi provado quando ele derramou o seu sangue, quando ele se entregou por nós, irmãos, mesmo nós sendo ainda pecadores. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, ele tinha todo o poder de acabar com aqueles que vieram naquele dia o prender para o crucificar. Ele disse que poderia invocar legiões de anjos
para que ali ele o livrasse da morte. Mas ele, irmãos, estava firme. Ele nos amou até o fim. Ele poderia, irmãos, acabar com aqueles que o cuspia, com aqueles que colocaram a coroa de espinho na sua cabeça e o bateram para que aquela coroa entrasse. Mas ele não quis, irmãos. Ele estava firme no amor por nós. Ele estava firme nesse propósito de derramar o seu sangue para que um dia aquele que cresce no Senhor Jesus fosse lavado, fosse remido por esse sangue, irmãos, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o sangue do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, esse Deus que é amor, ele provou o seu amor. Ele não precisa mais provar o seu amor, irmãos. Mas todos os dias, se nós meditarmos nesse Deus que é amor, nós percebemos que sem Ele, nós não podemos nem nos levantar da cama, irmãos. Que nós necessitamos desse Deus todos os dias da nossa vida. E é pelo amor dEle, pela misericórdia dEle, irmãos, que nessa manhã estamos aqui reunidos, irmãos. É pela misericórdia dEle que chegamos até aqui, irmãos, para adorarmos o nome dEle. É exclusivamente pela misericórdia dEle, irmãos. Porque a palavra de Deus nos fala que Ele é a nossa vida, a respiração e todas as coisas. Porque a palavra de Deus fala, irmãos, que nele nele vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, nele está a vida. É nele que vivemos. Nele, irmãos, está a essência do Evangelho, que é o amor dele para conosco, irmãos. Ele conhece a cada um de nós, irmãos. Eu não conheço o coração, eu não conheço a mente de nenhum dos meus irmãos. Mas o nosso Deus é aquele que sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, irmãos. E Ele sabe, irmãos, os maus pensamentos que passam na nossa mente, que passam nos nossos corações. Ele conhece, irmãos, a cada um de nós. Mas mesmo Ele conhecendo, irmãos, Ele não quer que nenhum se perca, irmãos. Ele não quer que nenhum se perca, porque Ele nos ama. E a palavra fala também em João 3,16. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se entregou, irmãos, não para que venhamos a perecer, não para que venhamos, irmãos, a ser lançado naquele lago que a Bíblia diz que jorra ali com fogo e enxofre, que arde com fogo e enxofre. Mas Ele fez isso, irmãos, para nos livrar desse lago e para nos dar uma vida eterna, irmãos. Para nós vivermos uma eternidade ao lado dEle. O nosso maior problema, irmãos, é que nós pensamos, muitas das vezes, que somos imortais, que somos seres imortais. Mas se nós olharmos na palavra de Deus, nós vamos ver que a nossa vida é uma vaidade, que a nossa vida é um vapor, que com o vento se desvanece, se acaba. Nós estamos nesse momento reunidos, irmãos, daqui a alguns minutos, nós não sabemos mais se estamos com vida. Ou seja, muitas das vezes nós achamos que somos imortais, irmãos. E por isso, irmãos, nós não se voltamos para Deus. Porque todos nós que aqui estamos, irmãos, viveremos uma eternidade. Isso é um fato. Todos que aqui estamos viveremos uma eternidade, irmãos. Mas nessa manhã, o Senhor nos convida a viver essa eternidade ao lado dele, irmãos. Amém. Que venhamos a meditar nisso, que venhamos a pensar nisso, irmãos. Ele é a nossa vida, Ele que nos dá a vida, a respiração e todas as coisas, irmãos. E sabendo disso, irmãos, sabendo disso, que venhamos a meditar, por que não entregarmos a nossa vida a Ele? Por que não passarmos a viver segundo a vontade, o senhorio dEle? Por que não, irmãos? É como já foi citado aqui essa manhã. Ele disse, porque Cristo morreu para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. E é por isso, irmãos, que devemos dizer sempre, não com a nossa boca, mas com o nosso coração, com o nosso agir, com o nosso viver, a Deus toda glória. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.